Autárquicas 2017. A Rádio Gilão apresenta um conjunto de entrevistas aos candidatos à presidência de cada uma das freguesias do Concelho de Tavira. As propostas, as ideias e os objetivos de cada um dos candidatos em cada freguesia. Autárquicas 2017. Esta segunda-feira, depois das 18 horas, em estúdio, os candidatos à freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo. Autárquicas 2017, na Rádio Gilão Tavira. Os votos renovados e uma excelente tarde de segunda-feira. Damos então início a mais uma semana de entrevistas, debates com os candidatos às várias assembleias de freguesia do nosso concelho, depois de termos iniciado na passada semana. Ora bem, sem perda de tempo, hoje vamos ao encontro das candidaturas à Assembleia de Freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo. Meus senhores, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo muito bem. Boa tarde. Tudo muito calmo, tudo muito compenetrado para o que aí vem. Vamos a isso, Ruben. Vamos apresentar os nossos candidatos e vamos dar início a esta nossa conversa. É isso mesmo. Muito boa tarde, Ana Cristina. Boa tarde também a todos os nossos candidatos aqui à freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo. Pois bem, já fizemos o sorteio e em relação à ordem, em primeiro lugar, irá mesmo falar o candidato do Bloco de Esquerda, chama-se José António Jesus, tem 60 anos, é controlador portuário, natural da freguesia de Santa Maria, Tavira, e residente em Tavira. Em relação aos restantes elementos da lista, em segundo lugar da lista é composta por Hélder Tultino, em terceiro elemento Dora Palma, quarto elemento da lista Idalécio Afonso e o quinto candidato, neste caso por parte da lista, é Carlos André. Segue-se depois também outro candidato aqui presente em estúdio, neste caso o candidato do Partido Social Democrata, Joaquim Madeira Valadas Perdigão, tem 46 anos, é operário fabril, natural de Vila Nova de São Bento, Serpa, e residente no sítio do Julião, em Santa Catarina da Fonte do Bispo. Em relação aos restantes quatro elementos da lista, em segundo lugar está Edmundo Martins, em terceiro elemento Tânia Carmo, o quarto lugar da lista Cristiano André e em quinto lugar William Brito. Depois temos também aqui em estúdio o candidato do Partido Socialista, Carlos Manuel Viegas de Sousa, tem 59 anos, é construtor, natural de Santo Estevão e residente em Alcarias, Santa Catarina da Fonte do Bispo. Em relação aos restantes quatro elementos que também compõem a lista, em segundo lugar está Braulio Jesus, terceiro Rita Palma, em quarto lugar Márcio Rodrigues e o quinto elemento que compõe também a lista do Partido Socialista é Samuel Santos. É também de recordar que também até ao momento ainda não compareceu o candidato da Coligação Democrática Unitária, da CDU, Luís Silva, que também foi convocado para esta apresentação. No entanto, até ao momento ainda não compareceu aqui nos estúdios da Rádio Gilão. E tal como a Ana Cristina referiu muito bem, começamos então pelo candidato do Bloco de Esquerda, José António Jesus, onde iniciamos pela seguinte questão: caso seja vencedor, qual a grande prioridade para a freguesia de Tavira, neste caso de Santa Catarina da Fonte do Bispo, para o próximo mandato? Mais uma vez, boa tarde. A minha candidatura é da seguinte maneira: eu candidatei-me à Junta de Freguesia de Santa Catarina para criar condições para que as pessoas possam instalar na freguesia de Santa Catarina e não saírem de lá para outras cidades. Portanto, é essa a principal prioridade por parte do Bloco de Esquerda, caso seja vencedor, neste caso na freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo. Sim, é essa a nossa proposta. Exatamente. Muito obrigado, José António Jesus. A mesma pergunta colocamos também, neste caso, ao candidato do Partido Social Democrata, Joaquim Perdigão. A questão também é a mesma, caso seja vencedor, qual a grande prioridade para a freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo? Boa tarde. Eu, como sendo candidato à Junta de Freguesia de Santa Catarina, há várias prioridades, várias medidas. Portanto, a nossa freguesia tem falta de
mais coisas do que tem neste momento. Por exemplo, caminhos que são os principais, esses estão arranjados. Já há outros caminhos que estão onde certas pessoas têm os seus haveres, os seus rendimentos, podiam ser melhor limpos, não existe. E outra coisa que também, pronto, a nossa freguesia também diz que, pronto, queria saber, certificamos as contas do atual executivo, se estão certas como dizem. Também tem falta de uma reta, pois já se podia ter comprado, porque há pessoas que estão a usufruir com outros equipamentos que podia a Junta de Freguesia lá ter. Pronto, esta parte é tudo que tenho para dizer. Obrigado. Portanto, são estas, ou seria essa, sem dúvida, a grande prioridade, diremos nós, da sua candidatura, Joaquim Perdigão. E agora, vamos à mesma questão, precisamente. Naturalmente, é ainda, neste caso, está como candidato. Se vencer para mais um mandato, qual é, então, Carlos Sousa, a sua grande prioridade para a freguesia nos próximos 4 anos? Obrigado à Rádio Gilão mais uma vez me convidar para estar aqui presente. Quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Gilão e quero, em especial aos habitantes da freguesia de Santa Catarina, mandar um grande abraço. Quero dizer que a minha candidatura é simples. Nós, quando nos candidatamos, temos uma ambição em fazer muito trabalho no primeiro mandato. É com isso que nós lutamos e trabalhamos, que é o que eu tenho vindo a fazer. Mas há sempre aquelas grandes obras que têm um projeto. Esse projeto leva muito tempo a ser aprovado. Por vezes vai 4, 5 vezes às entidades competentes para o aprovar e que nós não temos isso na mão para poder resolver de um dia para o outro. E como uma grande prioridade que eu tenho e que prometi no outro mandato, está a terminar, foi a Estrada 270, aqueles passeios, porque quem entra em Santa Catarina por vezes passa ali ao lado e nem se apercebe que aquilo é uma aldeia onde vivem muitas pessoas. Esse projeto foi concluído, depois de muitas vezes as Estradas de Portugal para ser aprovado. Neste momento já está adjudicado a uma empresa, a Tecnovia, portanto não vai iniciar neste mandato, irá iniciar no outro, mas para mim é uma obra que vai dar grande relevo à freguesia de Santa Catarina. Ela vai ter, essa 270 vai ter uma parte da rua 1º de Maio, que também faz parte do mesmo orçamento. E outra grande obra que eu não tenho ainda, que a Câmara não adjudicou, isto é uma obra da Câmara, não é uma obra da Junta, e uma obra que eu tenho também grande vontade de fazer, é realmente de completar depois a rua 1º de Maio, porque ela está mesmo degradada e aqueles passeios não convidam ninguém, nem deficientes, nem carrinhos de bebê, a lá passar, porque aquilo realmente é mesmo mau. E como tal, a habitação social também, este ano foi pintada, foi restaurada, os terraços que chovia, os telhados, a Câmara restaurou aquilo tudo, foi uma obra grande que a Câmara fez e continua a fazer aqui também em Tavira, que eu sei que está, mas em Santa Catarina foi os primeiros a serem feitos, os prédios, 4 prédios que lá temos. Isso também é uma grande preocupação para nós podermos trazer mais pessoas a Santa Catarina, só fazendo mais habitação social, e é isso que nós vamos lutar para que isso venha a acontecer, porque neste mandato não foi possível fazer, mas já foi bom restaurar aqueles prédios todos que a Câmara gastou-lhe uma pipa de massa e as pessoas já se sentem confortáveis porque não chove, pelo menos em casa, e os prédios estão com outro aspecto que não tinham, já vivem lá há 12 ou 14 anos, mais, e nunca tinham sido nada tratados. Exatamente, muito obrigado, Carlos Sousa, candidato do Partido Socialista à Junta de Freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo. No entanto, Ana Cristina, recordamos também os nossos ouvintes da Rádio Gilão, que estamos também fazendo emissão em direto na página do Facebook da rádio, onde também colocamos aqui um desafio aos nossos ouvintes e que ao longo desta emissão poderão também colocar uma questão que gostariam de ver respondida por parte de todos os candidatos e onde nós depois iremos então selecionar no final uma
das questões apresentadas via Facebook, não é assim? Exatamente, lembramos isso mesmo. Quem quiser ir onde quer que esteja ou em casa acompanhar o debate que estamos a fazer aqui com imagem, além do som, se achar por bem, o som pode colocar da rádio, porque fica com muito melhor qualidade. Pode colocar a imagem da página do Facebook Rádio Gilão, coloca um like e acompanhe em direto este momento das nossas questões aos candidatos. Recordando que também podem apresentar algumas sugestões, algumas perguntas que acharem por bem, e uma das perguntas poderemos selecionar, das que colocarem, será para colocar a todos os candidatos, precisamente, aqui presentes em estúdio. Portanto, tem que levar isso em conta, uma questão que dê para apresentar a todos os candidatos aqui presentes. Ora bem, então vamos a isso? Exatamente. Depois de respondida à primeira questão, passamos para a segunda questão que temos aqui a apresentar aos nossos candidatos. Começamos agora pelo Partido Social Democrata, neste caso pelo candidato Joaquim Perdigão. Que áreas mais sensíveis poderão ter intervenção por parte do Executivo da Junta de Freguesia em Santa Catarina da Fonte do Bispo? Na ação social podia-se, portanto, ter um diálogo com todas as direções e instituições de solidariedade social, no sentido de promover uma maior integração, no sentido dos seus utentes nas dinâmicas da freguesia, promover as criações de um banco de livros, colocar o escolar na freguesia. Na própria escola há outro espaço, no fim de cada período, criar um espaço para crianças, pelo o seguinte motivo: como sabe, os pais das próprias trabalham. Se nós formos eleitos, garanto criar esse espaço. A requalificar e beneficiar o recinto de feiras. Pronto, basicamente é isto agora. Obrigado. Muito obrigado, Joaquim Perdigão, relativamente à resposta a esta mesma questão. Faço também a mesma pergunta ao candidato do Partido Socialista, Carlos de Sousa. Que áreas mais sensíveis pode ter intervenção por parte do Executivo da Junta de Freguesia, tendo em conta que já é também atualmente Presidente da Junta de Freguesia? Certamente que haverá áreas ninguém melhor para saber, não é? Exatamente. É assim, nós, que o candidato do PSD falou na questão dos miúdos da escola. Passaram-se muitos anos na freguesia de Santa Catarina e penso que o PSD esteve lá instalado muitos anos, pelo menos uns 12 anos, e nunca se preocupou com isso. O Partido Socialista, com o Carlos de Sousa, preocupou-se, arranjou um protocolo com os jovens de Santa Catarina, a Associação de Jovens, e resolvemos o problema minimamente. E o Sr. Joaquim sabe bem disso, há 3 anos tem lá a sua filha, portanto sabe bem disso, que resolvemos minimamente esse problema e que tem corrido muito bem. A nível da sala, a Câmara tem um programa da própria Câmara, e quem lê o programa da Câmara sabe que o espaço lá atrás foi recuperado por nós, Junta de Freguesia. Aquilo era uma lixeira, tem fotografias, posso provar em Facebook, mas não é esse o meu papel. Nós temos que procurar fazer obra que as pessoas vejam e não falar no passado. O passado sim, falar nas obras que nós construímos e fizemos. Agora o que estava mal, não é meu hábito falar do que estava mal. Agora quero dizer o seguinte: há um projeto que a Câmara tem e que vai fazer uma sala junto à escola primária, tal como tem um projeto para a escola primária que no próximo ano, se calhar, vai entrar em obra. Porque nem tudo se pode fazer. Há outras escolas que vão entrar em obra, que eu tenho conhecimento, de Santo Estevão Luz e Conceição, portanto, a seguir deve ser a de Santa Catarina, pelo menos em reuniões e conversas com o Presidente da Câmara. Se me permite uma questão, portanto, tem noção quantos são os alunos que frequentam? 36. 36 no total. 36 alunos. Baixaram em relação ao ano passado. Tem vindo baixando, todos os anos tem vindo baixando. Há menos crianças. 1, 2, mas tem vindo baixando. Porque também há alguns que andam na escola em São Brás, porque as mães trabalham em São Brás, outros trabalham onde as zonas que as mães trabalham, leva o X, que é mais prático, porque está sempre o tal problema do horário, a escola depois apanhar. Santa Catarina vai ter essa hipótese, além das férias, depois do horário normal escolar, vamos ter essa sala para acolher os miúdos
até que os pais os vão buscar com uma hora a combinar e será definido depois esse horário e alguém que há de cuidar deles. Portanto, isso é uma proposta nossa, é uma proposta da Câmara em conjunto, portanto, isso é uma obra, vai ser uma realidade. Porque só para dizer que tira lá 200 e tal caminhões de entulho, não foi muito. E entre outras, já tinha dito isso aqui na rádio. Temos também o Parque Caravanas, nós prometemos um Parque Caravanas há 4 anos e não foi possível fazer porque, para quem não sabe, fica agora esclarecido, o espaço do mercado é o espaço da REN e REN. Por isso, só temos ali uma tira que é urbana. Por esse motivo não foi possível fazer o Parque Caravanas. Felizmente que a nossa equipe do Partido Socialista deu voltas e procurou um terreno que é da Câmara e que está no nosso programa eleitoral, que vamos conseguir fazer o tal Parque Caravanas que para dar o desenvolvimento à freguesia tanto precisa. E vai ser junto à habitação social, vamos fazer ali o espelho de água, vamos fazer ali a recepção das caravanas e vamos fazer ali uma zona que está em mato e degradada, vai ficar ali uma zona muito bonita. Vamos tratar do projeto, nada disto está aprovado ainda, está só em ideia, temos de ser claros naquilo que informamos e dizemos, nada disto está ainda aprovado, está só na ideia, mas primeiro de tudo termos a ideia e depois partimos para o projeto, que é isso que se faz as obras, é dessa maneira que se consegue fazer aquilo que nós pensamos. Sobre o Parque de Feiras, nós fizemos já muito no Parque de Feiras, vou só recordar aqui algumas obras. Onde estão os bares, mudamos os bares. Estamos a concluir agora em Pavei a zona de alimentação, onde está os produtos alimentares. Temos torneira de água, um ponto de água, um ponto de luz, um ponto de esgoto. Portanto, já foi muita coisa feita. Conseguimos pôr tuvenã, pó de pedra. Temos 12 candeeiros de iluminação pública. Temos 15 postes colocados que não estavam colocados para pôr essa iluminação pública. Há muito trabalho feito no Parque de Feiras. Para quem não se lembra, a gente pode provar que é verdade, que alguns têm memória curta. A nível da retroescavadora, também temos o nosso programa. Mais ninguém do que eu que sei quanto custa a mecânica daquela retroescavadora todos os anos, e que é muito. E é uma proposta nossa, porque nós, quando entramos para a junta, desconhecemos como são as máquinas e viaturas. O Parque Mais não tem dizendo isto que estava mal. Não, aquela máquina é que está com muitas horas já em cima e realmente depois quando tem muitas horas em cima, ela, todos os anos dá uma despesa grande em mecânica. Mais vale pagar leasing e comprar uma. Posso usar a minha palavra? Se me der licença? Se me permite, é assim, fazemos a mesma pergunta e depois fazemos um ciclo de respostas. Se me permite, Sr. Joaquim Perdigão, façamos assim a mesma pergunta para continuar com o ciclo das questões. Neste caso vamos apresentar a mesma pergunta ao Sr. José António de Jesus, precisamente. Recorda, Ruben, por favor. Exatamente, a questão é a seguinte: áreas mais sensíveis poderão ter intervenção por parte do Executivo da Junta de Freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo? A minha proposta é, a mais sensível era a habitação e ajudar os mais carenciados da freguesia. E em seguida temos um projeto que está aqui no livrinho, requalificação da escola EB primária da Junta de Freguesia de Santa Catarina. Qual é a requalificação? O que é que considera que na escola poderia ser fazer feito? Melhoramentos que não existem. Por exemplo, tem algumas sugestões inerentes ao espaço. Eu não conheço, portanto, diga-me, por favor, não conheço a escola de Santa Catarina, para que possamos deixar aqui, sei lá, a nível do recreio. Aquilo era uma escola primária e agora é necessário que façamos melhoramentos para que os alunos possam... Mas constantemente não vão sendo... Aliás, o candidato Carlos Sousa também disse que será uma proposta da Câmara também que alguns melhoramentos. Eu digo isto porque, passo a explicar, é que hoje saiu uma notícia a nível nacional que dizia simplesmente que se está a modificar os recreios das escolas e a torná-los prisões. Pronto, eu deixo este repto a todos. Por um lado, nós compreendemos, se calhar, para garantir mais segurança às crianças, os recreios estão a ter mais segurança ao ponto de se considerarem prisões. Lembrando, cada um de nós, quando andávamos na escola, gostaríamos de ter mais brincadeira. Um pouco de liberdade mais. Mais liberdade. Mas hoje em dia a liberdade também tem alguns custos e os pais querem estar descansados, sabendo que se os filhos estão na escola, pelo menos aquele espaço. Portanto, é nesse sentido. Como não conheço
confirmo. A escola de Santa Catarina... em princípio, têm pessoas qualificadas para... Mas o espaço em si, a envolvência, o piso, isso tudo, do que conhece da escola de Santa Catarina, tem as condições mínimas? Conheço pouco da escola, mas na minha maneira de ver, na época que estamos, convém ser requalificado. Ora bem, então eu vamos continuar com esta questão e vamos, portanto, a pergunta que se impõe agora será, então façamos isso e depois o senhor Joaquim terá a oportunidade de também falar desse mesmo tema. Vamos falar da escola. Neste caso, a questão agora coloca-se ao candidato do PS, Carlos Sousa. Fale-me então da escola. A escola realmente, e isto é como dizia esta notícia hoje, efetivamente as escolas são prisões, mas tem que ser de alguma maneira. Como é que é as condições da escola de Santa Catarina? Só para informar aqui uma questão que é o seguinte: quando se fala melhoramente da escola, já não nos esquecemos que aquilo foi feito já há 2 anos e então a gente demora curta, como eu digo. A escola tinha umas janelas a cair de podre e foi tudo restaurado. A Câmara pôs as janelas e a manobra foi feita pela Junta de Freguesia, foi tudo recuperado, as janelas todas estavam aqui de podre, foi tudo recuperado neste mandato. O chão, o pavimento, era tacos podres e todos arrancados, levou o pavimento todo novo, as salas levaram todos pavimento novo. A pintura da escola foi toda pintada de novo, por fora e por dentro, e já foi pintada por dentro várias vezes, por fora só foi toda restauradinha, toda pintada. É só para fazer lembrar que as obras foram feitas na escola. Torneiras, agora diz-me de uma torneira que era normal como uma cozinha qualquer, e agora levou uma torneira de pedal, porque faz falta, porque é obrigatório. Agora vamos fazer reixas, a rede de mosquiteira no refeitório. Também vai ser agora, já foi dado de empreitada para fazer. Porque já era para estar feito, mas não foi feito, o homem tinha mais trabalho para fazer, senão já estava feito também. E outras obras foram feitas, como eu disse, junto à escola, que era uma vergonha, aquela lixeira, foi tudo limpo, está em condições de qualquer criança, a bola aqui lá para dentro e buscar a bola estava sempre lá a cair, era um perigo aquilo, era um perigo. Como lhe digo, foi tudo restaurado, tudo arranjadinho, a rua foi toda restaurada em calçada, estava uma miséria, foi tudo restaurado, está lá à vista. Quem tiver dúvidas do que eu estou dizendo, passe lá e veja, que é para confirmar. Ora bem, vamos então, Sr. Joaquim Perdigão, a resposta que queria colocar e também já agora, se está em Santa Catarina, conhece a escola e as condições da mesma. Sim, há uma coisa aqui que eu não estou a favor do que ele está a dizer, porque a escola, portanto, a cantina, aquilo tem espaço para 10 pessoas e não é para 36 lá dentro. Isso não está certo. Lá por trás da escola também, ainda há bocadinho estive lá, para ir uma hora, o gelo fez a limpeza, isso de facto fez, mas agora já está um bocadinho abandonado também, já tem muito pasto, tem lá muitas coisas, pronto, aí não estou a favor dele. E pronto, é basicamente isto. E outra coisa, o Largo do Parques e Feiras também fizeram aquela pavimentação. Agora os feirantes vão para lá meter as suas barracas, não é? Evidentemente tem que se tirar, agora vai-se partir, arranca um pavê para sustentar uma estaca. Podiam ter feito a coisa de outra maneira, não é? E assim, pronto, faz e parte-se. Olha, eu agora, questões à parte, também tenho visto aí levantar alguns no caso, alguns sítios de pavimento, no caso, todos os partidos em geral para pôr os seus painéis, mas acredito que depois tudo volta ao habitual. E então? Só responder isto. Vamos a isso, rapidamente, que é para fazermos uma pausa. A obra não está concluída. Ponto número 1, não está concluída. Temos lá o resto do pavê para fazer, não temos agora a mão de obra, vamos ter ainda. O pavê arrancado, muito simples, muito simples. Tiramos as medidas todas para, aquilo não vai ficar com pavês arrancados, nada disso. Quem percebe de obra não diz uma coisa dessas. Aquilo vai levar uma estaca com uma argola, com as medidas todas de cada feirante, neste caso os restaurantes, que é quem põe as estacas. Sim, mas tu antes de fazer já tinhas as medidas, fizeste lá marcados antes. Não, olha, vou já dizer para você ficar sabendo. Nós marcámos aquilo e deixámos lá o lugarinho para ver se batia certo. E os feirantes, neste mercado, se calhar já tinham mudado. Quando nós medimos, têm todos novos, com dimensões maiores. Por isso, você vai ver onde estava marcado. Eu tenho um projeto feito, amigo, com as medidas todas tirei. E faço as coisas com a cabeça, tronco e membros. Sou consultor há muitos anos e sei o que faço. Agora, aproveitar essas coisinhas para vir para aqui parar, acho que não faz muito sentido. O debate é chamar ideias. O debate é trazer ideias. O debate é trazer ideias. Posso mostrar o projeto ao meu camarada amigo Joaquim? O debate daqui é sabermos mais coisas sobre Santa Catarina. Sobre Santa Catarina. Neste caso agora,
O Mário tem ali umas sugestões, nós, Rádio Gilão, temos umas sugestões, temos outras questões para colocar. Recordamos que estamos em direto no Facebook, onde pode deixar as suas questões e pode também, de alguma maneira, ver o desenrolar do nosso debate em direto. Basta que coloque um like na página de Facebook da Rádio Gilão e acompanhe o debate que estamos a promover esta tarde com os candidatos à Assembleia de Freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo. Gilão FM. Rádio Gilão Tavira. Depois de uma curta pausa, muito curtinha mesmo, estamos de regresso. Vamos continuar a saber mais sobre a freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo, as propostas dos seus candidatos neste debate desta segunda-feira. Então vamos a isso, temos mais perguntas para colocar, vamos a isso, Ruben, vamos saber mais dos candidatos. É isso mesmo, Ana Cristina. Passamos então para a próxima questão. Iniciamos pelo candidato do Partido Socialista, Carlos Manuel Viegas de Sousa, onde agora a questão que temos para lhe colocar é a seguinte: dentro daquilo que está menos bem, e caso seja novamente recandidato e que seja também novamente o futuro presidente da Junta de Freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo, o que mudaria logo a seguir à sua tomada de posse? Uma pergunta difícil, suponho eu, Carlos. Não é difícil, é fácil. Difícil no sentido, tendo em conta que praticamente já é atual presidente de Junta. É continuar a fazer a obra como estamos vindo a fazer neste mandato, nestes 4 anos, porque, como disse, a obra da Distanta foi dedicada à Tecnovia, é uma obra da Câmara. Estamos agora, neste momento, a recuperar a estrada de Moncarapaz, que liga a freguesia de Santa Catarina à freguesia de Moncarapaz, porque também estava muito degradada e vai ser toda restaurada, que é muito importante. A estrada do Mar Cortas também vai ser restaurada, neste momento também está em obra, portanto é uma promessa que já vinha há longos anos e que vai ser cumprida agora. A nível do Parque Caravanas, vamos desenvolver o projeto para que seja possível fazer essa obra. A nível do roteiro turístico, já tinha sido feito no outro mandato anterior, só que foi feito tudo em madeira, e aquilo em madeira foi feito pela Inloco, e aquilo em madeira tem tendência a apodrecer tudo, e aquilo está tudo caído, tudo podre, e nós já retirámos alguns parques daqueles, alguns painéis daqueles de informação, porque é impossível aquilo manter-se de pé, não é? E então tivemos uma reunião já com a Inloco, várias reuniões, mas uma delas foi ver o material que se ia aplicar, e há agora um produto que é aproveitado dos plásticos derretidos e que conseguem fazer os postes que eram em madeira com esse material, e é possível fazer uma coisa em condições e durável, porque estar a pôr madeira para durar 7 ou 8 anos outra vez é uma grande chatice. Portanto, nós queremos fazer o roteiro turístico, queremos fazer o roteiro das fontes, temos muita fonte, todos os sítios têm uma fonte, que era onde se abastecia a água. Nós já recuperamos algumas fontes, alguns poços, como até nas fotografias, vocês já têm vindo nos calendários que nós colocamos. Temos muitas fontes recuperadas, mas falta recuperar muitas fontes. E nós queremos fazer a rota das fontes. Há passeios de jeep, há passeios de bicicleta a pedal, há passeios de moto, há vários passeios, e nós temos que atrair turismo para a nossa freguesia. E isso é muito importante, desenvolver a freguesia para que possa trazer pessoas à freguesia. O Dr. Paulo Teixeira Pinto também tem uma obra importante, que é uma obra a nível mundial, a nível europeu, que é o Museu Zero. E nós temos de estar preparados para o desenvolvimento da freguesia nesse sentido. Porque não é só chegar e ver o Museu Zero e depois não temos mais nada que lhe possa atrair quem visita a freguesia. Temos de ter condições, e temos de ter condições da forma que seja sinalética muito importante na nossa freguesia. E não o temos. Temos algumas estradas que são sinalizadas, mas falta muito mais. Muito mais. O anterior executivo fez, eu também já fiz alguma coisa, mas precisa fazer muito mais. Temos aqui no nosso programa identificar os caminhos, que os caminhos não estão identificados, nem no mapa sequer. Muitos deles importantes não estão identificados. Queremos identificá-los todos, dar o nome a uma grande parte dos caminhos, para nós sabermos onde é que estamos, onde é que ficamos, onde é que passamos. Muito importante. Temos a habitação social, que é importante, como já falámos, é importantíssimo. Não sei até que ponto que há fundos comunitários para fazer mais habitação social,
porque Santa Catarina tem muita falta de habitação social. Habitação social e não só, e alguém que investe em Santa Catarina, possa fazer lá casas para poder vender, porque eu tenho a certeza que Santa Catarina vai ser o futuro do Concelho de Tavira a nível de turismo. Temos o Hotel do Marco, a Quinta do Marco está cheio de pessoal, o verão completamente cheio. Temos aquele da Quinta da Fonte Bispo, estou aflito, se aquilo fica a obra a meio, se aquilo não é concluído, que é muito mau para a freguesia se aquilo não for concluído. Espero bem que consigam concluir aquela obra. Sei que há esforços, muitos esforços para que aquilo possa chegar ao fim. Já falta só uma pontinha, mas ainda falta. Isso era importante para Santa Catarina, trazer mais pessoas a Santa Catarina. Nós já notamos o movimento que é em Santa Catarina, só com o Hotel do Marco a funcionar e o turismo rural da Corte e mais algumas habitações que há ali. Nós nota-se o desenvolvimento que Santa Catarina traz quando vêm pessoas de fora, porque só com as nossas agentes não é suficiente, e cada ano a perder mais pessoas, mais habitantes, porque a nossa freguesia é muito idosa, e nós se calhar morrem 20 e nascem 2, e isso é muito mau para a nossa freguesia, e nós termos as condições que possamos trazer pessoas de fora para vir para lá habitar. Temos um exemplo em São Brás da Portela, que tem desenvolvido muito porque arranjou condições para as pessoas viverem lá, como outros concelhos, como aqui Tavira, também tem desenvolvido, o Mato São Espírito, aqui todas estas urbanizações à roda da cidade estão cheias de pessoas que vieram para aqui viver, e se nós não tivermos isso em Santa Catarina, nós não temos habitação, não temos pessoas a viver lá, e isso temos de ser fortes e temos que apostar muito, muito nisso e conseguir arranjar alguma empresa que consiga fazer lá loteamentos, porque quando se diz não há lugar para construir, não é verdade. Há uma série de terrenos aprovados, eu agora deixo-me ir para a junta descobrir alguns que estão aprovados e estão no mato, estão em mato, ninguém ainda lá fez nada. Posso citar alguns lugares que eu posso explicar. Olha, mas estão muito longe da freguesia? Não, na freguesia, mas também junto à freguesia, junto ao infantário. Há ali uma parte que tem um projeto aprovado com mais de 20 moradias. Eu não sabia, desconheci isso completamente. Agora, é preciso fazer a obra, é preciso gastar muito dinheiro para pôr aquilo em condições de construir lá as vivendas em moradias. Agora, em mato, de certeza, ninguém vai comprar aquilo. Ninguém vai comprar um lote porque não tem a rua, não tem o esgoto, não tem as infraestruturas, portanto não pode haver, não há infraestruturas, não há casas para ninguém. Isso é que é importante, arranjar alguém que consiga investir para que isso possa desenvolver. Portanto, isso são coisas importantes que é fundamentais para a nossa freguesia. E, gente, temos que começar, pelo menos, é isso que eu tenho feito, é isso que eu tenho procurado fazer, através da Câmara. O Presidente da Câmara tem se empenhado muito com a freguesia de Santa Catarina. Basta olhar só para as estradas e ruas que ele fez em Santa Catarina, que não foi pouco. Posso citar algumas, se tem isso. Olha, temos ruas envolventes à habitação social. Tudo com tapete. A Rua Zé Gago Sequeira, a Rua Dr. Timóteo da Costa, a Rua do Cemitério, a Rua Dr. Almeida Filipe Carrapato, agora para o Castelo já foi tudo arranjadinho, tudo restaurado, com tapete, tendo a gosto de ir lá ao Castelo. Está a fazer, como eu disse, a ligação ao Moncarapaz, para nós termos uma boa ligação à Via do Infante. Estamos a fazer, vamos, como disse, a 270 vai ser uma realidade. O projeto nós tivemos sempre na ideia, aquela rua, aquela estrada ser requalificada, vai ser, que é importantíssimo para Santa Catarina. Como digo, há pessoas que passam ali e não se apercebem que há uma aldeia ali ao lado direito, não se apercebem. Temos ruas em calçada, fizemos mais de 1000 metros quadrados em calçada na freguesia. Caminhos em betão, fizemos mais de 10.000 metros quadrados em betão, em caminhos. Recuperamos a escola, como eu disse, recuperamos o cemitério, que era uma vergonha, que ia ao cemitério de Santa Catarina. Não havia dinheiro, não havia condições, isso não me cabe a mim explicar. Agora, a capela, quem lá foi e quem lá vai agora, quem vai ao cemitério e quem vai agora, nota a diferença. O portão, colocamos um automatismo para que a porta abre e fecha a horas certas, que era sempre um pandemónio. Eu cheguei a fechar o portão, ao fim do dia, passava lá às 11 da noite, estava aberto outra vez. Isso acabou em Santa Catarina, isso acabou. Fizemos 80 catacumbas novas, temos em construção não, já estão construídos, metade da despesa já está feita, com mais 5 grupos de catacumbas. Fizemos o pavimento, portanto, muito trabalho feito. Fizemos um armazém para apoio ao cemitério e apoio à junta de freguesia. Muita coisa fizemos neste mandato.
Ora bem, então vamos voltar a colocar essa mesma questão, certo, Rubem? Exatamente, Ana Cristina, vamos também colocar a mesma questão, neste caso, ao candidato do Bloco de Esquerda, da qual faz também ao José António Jesus a mesma pergunta. Dentro do que está menos bem, caso seja vencedor, o que mudaria logo no dia seguinte à tomada de posse na freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo? O dia seguinte era a habitação, ajudar os mais carenciados, pugnar pela redução das taxas de água, lixo às famílias mais carenciadas, colocar em debate público todas as propostas postas e rigorosas e apresentação de todas as receitas e despesas, criar da aldeia tecnológica internet gratuita para toda a gente, promover a construção de nova habitação social e recuperar as antigas, implementar balneares públicos na freguesia, recuperação das estradas da freguesia, por exemplo, Marco Hortas, Santa Catarina, Porto Carvalhoso. E bem parece. E é isso. São precisamente esses os pontos que considera essenciais. Seria o arregaçar das mangas no dia a seguir à tomada de posse. É isso, Sr. José António Sim. de Jesus? Sim, senhor. Ora bem, e agora vamos colocar também essa mesma questão ao candidato Joaquim Perdigão. O que é que seria arregaçar mangas no dia a seguir? Trabalhinho, não é? Sim, muito trabalho, há muito trabalho para fazer sempre. Qualquer junta tem sempre muito trabalho. Portanto, um fator principal será as estradas, os caminhos, não é? Tem que ser tudo requalificado. Há uma obra que está lá também que já podia ter sido feita. O polo desportivo está muito degradado, já podia estar. O piso está em mau estado, pronto, bancadas, balneários, pronto. Outra coisa que também acho que existia um projeto de umas casas de banho públicas há 4 anos, não apareceram ainda, na cena que vão ser feitas, porque acho que não tem muito jeito, se fizeram o projeto, a obra tem que ser feita, ou faz a obra, então não se faz projeto. Outra coisa que, pronto, assim vão servir das festas, não é? As festas vão servir nas casas de banho da escola, acho que está mal, que aquilo não tem muito jeito, que aquilo é de crianças, não é de adultos. Qualquer um, cada um é quem é, não é? Não é igual a uma criança, um adulto nunca tem igual a uma criança. Pronto, na parte da habitação social também faz falta muita coisa, porque as pessoas vão-se embora e quanto menos obras fizerem, menos população há na freguesia. E a gente tem que incentivar os novos que vão casar, senão vai-se tudo embora. Portanto, essa alta obra ali do passeio, da rotunda até à bomba de gasolina, que também, pronto, também sendo assim irá ser feita, não sei se será agora, será ele, será eu, será outro, não sei. A entrada de Santa Catarina tem uma, e tem uma saída que não tem nada. Está morta, está parada, tem uma chapa, tem um réu, tem um largo, não foi nada feito lá. Podia ser feito qualquer coisa, conforme está a entrada daqui para lá, podia estar a entrada do lado de São Brás para cá. Portanto, há mais coisas. Ali também há 4 anos disseram que faziam o parque de estacionamento em frente à Comparativa. Também ainda não chegou lá o estacionamento ainda, o carro já estacionou lá. Pronto, basicamente é isto que eu tenho para dizer.
São esses os principais pontos. Eu agora sugerimos ir ali ao encontro do nosso técnico Mário. Temos aqui para partilhar com os nossos ouvintes mais um momento, uma pequena pausa. Voltamos depois para as últimas questões de Santa Catarina, porque ainda queremos saber, no fundo, perspectivas, como é que os candidatos prevêem a chegada de um projeto que é considerado pioneiro a nível da Europa. Será essa questão que iremos colocar já a seguir, depois de voltarmos com o Museu Digital, que, tanto quanto é anunciado, em breve poderá ser uma realidade. Voltamos, não demora nada, para prosseguirmos e colocarmos as questões finais desta nossa conversa. Até já. Gilão FM. Rádio Gilão Tavira. Estamos de regresso para os momentos finais desta nossa entrevista-debate com os candidatos à Assembleia de Freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo. Estão connosco 3 candidaturas. Pelo Bloco de Esquerda, o Sr. José António de Jesus, pelo PSD, o Sr. Joaquim Perdigão, pelo PS, o Sr. Carlos Sousa. Já foram apresentadas algumas questões, alguns argumentos inerentes a esta candidatura e agora voltamos, aliás é uma questão, uma curiosidade minha em relação a Santa Catarina da Fonte do Bispo. Nós vimos anunciado, vemos com grande destaque o que será uma inovação para uma freguesia como a de Santa Catarina, algo tão importante como o Museu Digital, algo que trará artistas do mundo inteiro. Para já, essa questão que vos coloco, não sei, Ruben, por que ordem, ajudas-me tu, mas essencialmente é, se vocês conhecem o projeto, se têm ideia e se também concordam que as instalações da cooperativa sejam precisamente utilizadas neste fim. São essas essencialmente as questões. Vamos iniciar por quem? E neste caso vamos iniciar pelo candidato do Bloco de Esquerda, José António Jesus, que irá assim então usar da palavra relativamente a este projeto. Exatamente. Se conhece, Sr. José António, se conhece o projeto, o que se ouviu falar, o que é que vão construir afinal na cooperativa e se está de acordo que a cooperativa seja assim uma coisa diferente, um projeto pioneiro ou se poderia ser utilizado de outra maneira? Sim, estou de acordo que seja republicada. Que alguma coisa seja, sim, independentemente do que é que possa ser, como é o caso que é anunciado este museu digital, que trará artistas, que trará uma movimentação diferente do que Santa Catarina poderia imaginar ter. De momento não estou a par. Não conheço esse mesmo projeto, mas pronto. Será assim uma coisa extraordinária, onde as novas tecnologias vão estar presentes, será feita uma remodelação muito acentuada no espaço, pretende-se acolher gente, portanto no caso também levará gente de vários pontos do país e não só a Santa Catarina. Não acha que, neste sentido, por exemplo, o turismo, mais restauração, possa ter possibilidade de se fixar em Santa Catarina, indo de encontro e por aí adiante também das pessoas se fixarem, de construírem casa, de comprarem casa, portanto, é uma responsabilidade vossa. Cada um de vocês, enquanto candidatos, podem estar a abrir aqui portas para que, sei lá, numa próxima candidatura daqui a 4 anos, nestes 4 anos, a imagem de Santa Catarina tenha mudado na totalidade. Sim, eu acho que sim, e se for para bem da Junta de Freguesia de Santa Catarina, estou de acordo, corretamente. Plenamente de acordo Plenamente de acordo. Que assim seja. Ora bem, e agora, Sr. Joaquim Perdigão, ouviu falar do projeto? O que é que... O senhor conhece as instalações da cooperativa? Aquilo não... Pronto, não conheço as instalações todas, mas pronto... Sim, conhece grande parte, mas não é? Acho que é bom, pronto, que aquilo vai dar... Vem trazer muito turismo, pronto, a restauração também tem mais... Pronto... Possibilidade de crescer, desenvolver. Sim. A própria freguesia, pois acho que estou de acordo que aquilo seja feito, porque se está uma coisa abandonada, se não se faz lá nada, há de estar sempre abandonado, não é? Imagine só, isto nós temos que pensar, uma coisa pioneira que as pessoas dizem que é a única no país e na Europa, um projeto daqueles. Nós devemos até arrepiar um bocadinho, como é que Santa Catarina, vocês têm que ter essa noção de responsabilidade, como é que Santa Catarina vai ter uma coisa, independente de ser um projeto, naturalmente, que não é da responsabilidade, mas tem que ter essa percepção, não é? Que muita gente... Se calhar é importante, nomes mundiais podem ir até Santa Catarina. Pronto, pode desenvolver mais, não é? Desde que haja turismo, não é?
O desenvolvimento é muito maior, não é? Agora, se também não houver, pois já sabe que fica sempre a mesma, não é? Portanto, num sentido, podemos estar de acordo que se calhar pode existir mais fixação do comércio, tipo restauração. Sim, isso, pronto. Claro, isso vai, no caso que o gajo daquilo a obra seja feita, né, esse projeto, pois haverá mais turistas, pois a restauração irá funcionar, a restauração, quem diz a restauração será a própria freguesia, não é? Olha, outra questão que lhe coloco essencialmente, porque há pouco estavam a falar precisamente disso, do parque de caravanas. São muitas as caravanas que se fixam e que vão até Santa Catarina e que por lá sim, passam eles, e param. pronto, muitas. Porque a ideia que tinha é que as caravanas procuram mais sítios junto ao mar. Não foi o caso que eu no gajo contei, mas sim, ali em frente à comparativa, ao lado do restaurante do Idalécio, normalmente estão sempre lá umas contas. Se tivesse lá esse espaço no lar da feira, pois já não seria ocupado aquele ali, não é? Eu acho que tem sentido, não é? Mas isso terá que haver alterações de outra maneira, no parque de feiras, fazer outras obras, outras coisas, e dava movimento àquilo, não é? Portanto, tem água, tem luz, tem tudo. Pronto, acho que era bom. Pode ser uma mais-valia, é sim, isso. Sim. Pode ser uma mais-valia. Ora bem, então vamos a isso. Eu vou recordar que estamos nos minutos finais e que a seguir a pergunta que vou colocar será a última que, portanto, quero ver se a nível do Facebook... Posso? Sim, diga. Há uma coisa que eu vou voltar aqui atrás um bocadinho agora. Pronto, quanto ao cemitério, o Carlos fez lá obras, sim, é verdade, mas há uma coisa que eu não estou de acordo lá naquela obra do cemitério. Aquilo, a estética do cemitério ser encalçada não é pavê. Fez regulamentos com pavê e acho que, pronto, não sei se sai mais caro, se sai mais barato, não é? Mas mais mão de obra terá, não é? Acho que aquilo devia de seguir conforme as entradas do cemitério, ser o regulamento todo. E acho que não fica, tira a estética do próprio cemitério. Portanto, deveria ser calçada e não pavê. É isso, exatamente isso. Então pronto, são estas duas questões que temos agora para o candidato Carlos Sousa responder. Essencialmente vamos a essa mesma questão. É o Presidente da Junta e é o candidato. Sim. A responsabilidade que se tem perante aquela obra e aquela pretensão da freguesia de Santa Catarina ter uma coisa tão inédita que levará artistas do mundo a fixarem-se, a utilizarem Santa Catarina e, enfim, o sem número de possibilidades. Aí vem a resposta: poderá existir mais construção, mais postos de trabalho, enfim, um sem número de possibilidades. Já essa percepção que, por acaso, daqui a 4 anos, independentemente de quem cá esteja, que poderemos já estar a falar de um boom que tenha existido na freguesia. Nós, como acabei de dizer há bocadinho, eu referi, que nós estamos a restaurar as ruas e os caminhos que estavam degradados. Temos esquecido de falar há bocadinho na Estrada dos Moranos, Umbria, Várzea dos Vinagre, que era uma miséria, que vocês não imaginam o trânsito que ele já tem em relação ao que tinha. Portanto, os acessos, quando são bons, as pessoas procuram mais passar por eles. Quando os acessos são maus, as pessoas não procuram passar, porque ele está degradado, nem os gajos da bicicleta passavam lá. Felizmente já está também restaurado, está bom. Sobre o cemitério, a parte antiga foi restaurada com calçada na mesma. A parte nova, sim, precisamos para ver, é mais económico, nasce menos ervas, é mais fácil de limpeza, tem vários motivos e várias razões de ser pavê e não calçada só por esse motivo. E é uma parte, à parte já da outra antiga. Portanto, é uma parte nova do cemitério. E foi essa a razão, e não é fácil também arranjar calceteiros e pedras de calçada também não é muito fácil. E como mais caro. Agora a questão do museu. Ora, o museu, aquilo, a gente nem imagina o que é uma obra daquelas. Quando nós começamos a ver aquilo a funcionar, como eu já vi aquilo projetar, os filmes, aquilo é uma loucura. E o tipo de pessoas que vem atrás aquilo disso, é um investimento de 2 milhões de euros. Nós estamos a falar aqui de 2.000 euros. Mais. E aquilo vai ter habitações também lá junto. Aquilo não é a cooperativa toda. Preciso explicar isso. É a parte dos silos, é aquela parte que estava mais abandonada. E aquilo daqui mais uns anos era um mono. Tínhamos ali em Santa Catarina, se calhar tínhamos que pagar para derrubar aquilo tudo. Já tínhamos que gastar dinheiro para derrubar aquilo. Como já tenho visto em outros sítios, em outros concelhos, em outras freguesias. Nós temos que agradecer muito ao Dr. Paulo Teixeira Pinto por se ter lembrado de vir viver para Santa Catarina. Já é muito bom ele vir viver para Santa Catarina e ter estas ideias fantásticas para ajudar a desenvolver a nossa freguesia, tal como eu quero desenvolver a freguesia se for novamente Presidente de Junta. Porque nós temos 100 peças já de balde lixo para pôr os baldes lixo todos no seu lugarinho. Já pusemos 20 ou 30, mas não temos tempo para tudo. Estamos a fazer. Temos as gabinas da rodoviária, já pusemos 2, com outro aspecto, aquilo
metia medo do que lá estava. Aliás, uma foi retirada das anos e nunca mais lá colocaram. Nós já colocamos, já fizemos as 2 gabines novas. Está no programa da Câmara recuperar as gabines todas das freguesias, não só de Santa Catarina, mas como do Conselho. Por isso, também é uma coisa que dá uma grande alma à freguesia. Quando nós passamos uma estrada e olha para a gabine e a erva, que a gente todos os meses tem que se cortar, porque aquilo até dá, porque aquilo tem cheio de cimento, não tem condições nenhumas. E isso é uma das coisas também que dá um bom aspecto à freguesia. Tudo aquilo que dá um mau aspecto à freguesia, eu tenho vindo procurar resolver. Sobre a entrada da aldeia, o Joaquim diz bem, não tenho dúvidas disso. Nós recuperamos uma entrada que há mais de 30 anos estava feita, que era lixo, pedras e pasto com 1 metro de altura. Era uma vergonha a entrada da aldeia. A outra parte está para recuperar, sim, mas a outra parte, o Joaquim esqueceu-se, fizemos mais 200 metros de calçada lineares, desde o Constantino, que era só barreira e rochas, e foi feito até a do Mário Silva, a José Pedro. A outra parte não foi recuperada, porque faz parte da 270. Portanto, nós não mexemos ali, porque aquilo faz parte do orçamento que foi entregue à Tecnovia, e por isso nós não mexemos naquela parte. Mas chegamos até o limite onde essa obra vai ser feita. Portanto, aqui vai levar valas, para levar as águas pluviais que não temos na Rua Pinheiro de Maio, vão ser abertas as valas, para ligar as águas pluviais a esse pontão onde nós concluímos a obra. Portanto, isso vai ser qualificado no projeto da 270. Por isso é que nós não mexemos ali. O Sancato também já tinha feito aquela obra, mas derivado disso não fizemos. Sobre o Museu Zero, ainda tenho dúvidas que vai ser um grande sucesso. É que nem tenho dúvidas. Eu estou muito preocupado, como acabei de dizer já há bocadinho, vou repetir outra vez, com o hotel da Fonte do Bispo, porque o hotel Quinta do Mar, como digo, está o verão todo cheio já. E o inverno já tem também muitas reservas. E quando nós estivermos a funcionar o Museu Zero, eu tenho a certeza que os 2 hotéis vão estar cheios, e a Corte, o Turismo Rural e outros que lá temos. Também está a ser feito um hostal agora em Santa Catarina. Um hostal está a ser feito também, junto à Junta da Freguesia. Um prédio também estava lá muito antigo, e estava e está. E alguém comprou e está a restaurar aqui para fazer um hostal. Portanto, Santa Catarina vai ter pernas para andar, como eu disse, vai ser uma freguesia das melhores do Conselho de Tavira. Não temos praia. Vamos fazer que aquilo seja os acessos mais rápidos para a praia. Ora bem. Mas fizemos barragens, muitas barragens já fizemos e vamos continuar a fazer. Será que eu posso falar ainda? Sim, voltamos lá, até porque Santa Catarina, sim, diga. Estavas a falar no lixo, portanto o lixo dentro da freguesia e pronto, durante a estrada, pouco mais há a recolha de lixo. E na partes da serra, ninguém recolhe o lixo. Se houvesse, da parte da junta, alguém que fosse recolher esse lixo, também fazia falta. Os idosos não o podem trazer, e eles também têm a falta de assistência, para as pessoas os verem. A outra coisa que eu vi agora no outro dia foi, isto deve de haver uns 2 meses, abriram uma vala no Porto Carvalhoso. Aquilo está, pronto, agora não passei lá, mas estava, o último dia que passei lá, aquilo estava aberta, os sinais podiam ser um bocadinho melhores, com melhor visibilidade. De noite vê-se luzes de transportes, vão para baixo e para cima. Agora de dia é mais complicado, porque meteram a terra na estrada e não meteram na barreira. Pronto, tudo bem, assim não caem para dentro do buraco, isso é verdade. Pronto, acho que, portanto, há coisas também, às vezes não se faz mais obras porque as máquinas estão um dia no lado, estão na freguesia da freguesia, portanto no Carvalhal, vão para Alcaria Fria. A freguesia é grande também, não é? Sim, mas se as coisas forem feitas, acabou-se aqui e faz-se no outro lado. Assim funciona. Agora, andarmos a mudar, o sol do tempo se perde, faz um caminho. É isso que eu também tenho visto estar a acontecer. E pronto, é isso. Obrigado. Bem, sim, um minutinho, que é para eu colocar a última pergunta, que estamos... Sobre a vala. Sim. É mais uma obra que nós queremos que os nossos cidadãos, e aquilo é um comércio que está lá, temos lá umas infraestruturas de turismo rural, mais e que não tem água, abastecimento de água da Vira Verde. A Vira Verde não conseguiu fazer. Nós prometemos abrir a vala para aquele sítio do Porto Carvalhoso, aquela zona que não tem água ainda. Abrimos a vala. Entretanto, os donos das casas e dessa infraestrutura do turismo rural não conseguiu resolver o problema com o material com a Vira Verde. Não chegaram a acordo. A vala está aberta. Eu já disse a eles, qualquer dia vou lá enterrar a vala outra vez enquanto eles não resolveram o problema. A Vira Verde fez a rede de água nas Partosas, casas juntas, vários sítios ali da freguesia. Nós fomos ao sítio do Laranjeiro, colocámos água para 3 montes que estão lá,
porque com rede que nem sequer daqui a 100 anos eles tinham água. E nós conseguimos fazer, através da Câmara de Sabrás, fizemos o protocolo e temos água. Mais ainda, fizemos água no sítio do Marco, também quem não sabe, o sítio do Marco foi todo abastecido com água da rede. Portanto, há mais projetos para o Serraria e para outros sítios que vão ser desenvolvidos com a rede através da Tavira Verde e da Câmara Municipal de Tavira. Ora bem, então vamos à última questão. Entre as várias possibilidades que aqui nos apareceram, temos gente desde Santa Catarina muito atenta aqui ao nosso Facebook. Há questões que se prendem efetivamente com a freguesia. Eu vou optar aqui por e vou pedir a vossa opinião e sugestão neste caso. Por exemplo, muito atento e a acompanhar, e um agradecimento especial para o Sr. Carlos Marques, que tem colocado aqui algumas questões ao acompanhar a nossa entrevista de debate. E então vou colocar essa mesma questão, dizer então ele que, sendo a nossa freguesia, a freguesia de Santa Catarina, está envelhecida, porque não incentivos à natalidade e uma maior fixação de jovens na aldeia? É essa mesma questão. E as vossas sugestões, consideram que é importante que haja incentivos? Se não, e neste caso penso que vamos começar pelo Sr. Joaquim Perdigão. Exatamente. Considera importante. Há exemplos de alguns pontos onde há incentivo, onde há facilidades para os jovens se fixarem. Se sim, o que é que poderia ser feito? Sim, pois há muita coisa que podia ser feita, pois há muitos jovens, pois em conjunto com a Junta de Freguesia, não é? Incentivar as associações, os clubes, tudo, portanto, divulgar o que se pode fazer, o que eles queiram fazer, organizar passeios, caminhadas, portanto, BTTs, portanto, isso já fazem, não é? Mas pronto, ter reunião com os jovens e pronto, acho que... E há possibilidade, acha que considera a possibilidade ainda de criar impostos de trabalho? Isto inerente a isso tudo aqui vem, se existirem mais restaurantes, se existirem mais habitação rural, no caso, os hotéis, ou que o hotel continua, isso já prende as pessoas de alguma maneira, porque gostam de ficar num sítio próximo do sítio onde trabalham. Se houver turismo rural, portanto, funcionar, claro que existe mais empregos, existe mais população, existe tudo, não é? Acho que é bom. Não sei se, por exemplo, eu sei que, por exemplo, a freguesia de Santo Estevão tem muitos estrangeiros a residir. É o caso de Santa Catarina, também há muitos estrangeiros a optarem por Santa Catarina para residirem. Na parte mais do Barrocal, portanto, da Serra, não é? Já há muito estrangeiro. Portanto, ali propriamente dentro da freguesia... Nem por isso, Nem por isso, mas pronto. Em volta da freguesia há muito estrangeiro a viver. Exatamente. Bem, Carlos Sousa, por favor, diga-nos então. Aqui esta proposta, sendo a freguesia está envelhecida, porque não incentivos à natalidade e uma maior fixação dos jovens na aldeia? É uma realidade, eu acho que comecei por aí, a minha intervenção logo de início, acho que comecei por aí. A razão mais forte que nós temos, e temos que lutar por ela, é a urbanizações e haver casas em Santa Catarina. Porque eu tenho conhecimento, há muitos anos que resido em Santa Catarina, uma grande parte dos jovens não ficaram em Santa Catarina, não foi por falta de vontade. Não ficaram, porque não há casas, não havia condições de construir, não havia. E como eu disse no início, eu neste momento tenho o prazer de conhecer 2 ou 3 urbanizações que estão prontas em projeto para iniciar e ninguém lhe pegou. Pessoas que têm os terrenos, até estão à venda. 2 pelo menos eu conheço, e numa zona fantástica, e ninguém lhe pegou ainda. Eu não tenho condições. Mas há empresas que se calhar têm condições. Há empresas que se calhar pensam se fosse junto ao litoral. Se calhar desconhecem isto. Se calhar desconhecem a realidade. Eu, por acaso, um dos donos do terreno já me entregou o projeto, já o passei a alguém para analisar. Já foi dado a mais de uma pessoa para analisar. Eu, segundo o dono do terreno, disse que o Zé Mestre, com o Mestre Cavaco, que teve aquilo em mão, o projeto foi feito pelo Hugo, o filho do Zé Mestre, e que ele era para pegar naquela obra antes da crise. Tinha tudo mais ou menos negociado com o senhor, o dono do terreno. Como isto entrou em crise, ainda bem que o Zé Mestre não pegou naquilo, senão, coitado, era mais um problema que nós tínhamos como empresa de Santa Catarina. E ele teria, naturalmente. Como eu tive com a minha, mais tivemos com a crise. Por isso, a verdade é esta. Enquanto nós não conseguimos desbloquear este problema, isto é uma angústia que todos os habitantes desta freguesia, os pais, os avós, todos têm de ver os filhos partir para outros concelhos. Se você for Olhão, vive lá o pessoal de Santa Catarina. Se você for a Sombra, vive muita gente de Santa Catarina. Vive o pessoal de Santa Catarina. Vamos até vir aqui ao concelho, vive o pessoal de Santa Catarina, que queriam ficar lá. Isto é que era, queriam ficar lá.
Por exemplo, o Carlos Marques comprou a casa da avó há lá ruínas em Santa Catarina. Eu próprio, como presidente de junta, já incentivei as pessoas a venderem. Até alguns têm mais do que uma e disse, opa, arranja uma, vende uma e arranjas outra. Claro. Daqui uns dias não tens nenhuma. Isto vai acontecer em Santa Catarina com as que nós temos. A Rua 1º de Maio é só ruínas, casas velhas. Umas não se vendem porque não há vontade, as pessoas não querem vender. Outras não se vendem porque não têm a falta de dinheiro para vender. Outras as famílias não se entendem, não conseguem dividir a herança. E temos este problema em Santa Catarina, que está bloqueada de uma tal maneira. Eu quis aquelas portas e janelas velhas, eu quis fechar aquilo. Algumas pessoas não me deram autorização para fechar as portas e as janelas, que é uma vergonha, aquela ruína lá no centro da aldeia. E andamos nisto. Ora bem, vamos para colocar essa mesma última questão ao Sr. José António de Jesus, essa mesma questão que colocámos, sendo que a população está envelhecida, porque considera que há possibilidade de se dar incentivos e ajudar a fixar os jovens na aldeia, Sr. José António. Ora, sobre a natalidade, a gente tem um programa de donativos de oferta de fraldas, 500 fraldas para os recém-nascidos. Temos apoiar as famílias que, razões comprovadas, não possam os filhos continuar a estudarem. Temos também para apoiar essas famílias. Temos a criação de um programa cultural da freguesia. De maio a setembro, cinema ao ar livre. Uma sugestão para que as pessoas possam usufruir daquela época de férias. E temos apoiar as coletividades desportivas e recreativas e culturais que realmente exerçam a atividade. É exatamente, em Santa Catarina. Apoiar os clubes e associações para que tenham uma dinâmica especial. Correto. Realmente. Bem, um segundinho, 2 segundos. O Sr. Joaquim também podia... Sim, rapidamente, porque estamos mesmo no limite do tempo. Nós comprámos uma carrinha de 9 lugares que para ir aos sítios que não tinham ainda participação das carrinhas da Câmara para transportar os idosos. Portanto, fazemos esse trabalho à quarta-feira. Comprámos uma carrinha de 9 lugares, fazemos esse trabalho todas as quarta-feiras. Fizemos um protocolo com a Cruz Vermelha de Tavira, onde os idosos e aquelas pessoas carenciadas que não têm condições para fazer tratamentos e serem tratados, vão à Cruz Vermelha ou à Unidade de Cuidados Continuados em Santa Catarina. Serviço ao domicílio. Obrigado. E tem mais de 800 tratamentos feitos desde que o protocolo foi feito. Portanto, é obra para os idosos, é obra para a freguesia de Santa Catarina. Portanto, nunca ninguém se lembrou disso, nós conseguimos isso. Vamos dar ao limite. Sr. Joaquim Perdigão, também queria apresentar uma sugestão ou finalizar, não? Não, pois eu não... Pronto, tinha a dizer, já disse, pronto. Não tem nada a dizer. Pronto, então nós estamos mesmo no limite do nosso tempo. Queremos agradecer muito a vossa presença aqui. Penso que as ideias de cada uma das candidaturas foi deixada aos nossos ouvintes, os residentes na freguesia de Santa Catarina. Vamos fazer um apelo ao voto. E essencialmente que as pessoas não fiquem em casa, que vão votar no domingo. É muito importante que possamos demonstrar em democracia que é isso mesmo, não ficar em casa, não deixar que seja assim a abstenção a ganhar qualquer uma das candidaturas. Muito obrigada pela vossa presença aqui, uma ótima tarde e obrigada também aos nossos ouvintes porque estiveram atentos e a todos aqueles que via Facebook estiveram connosco. Uma excelente tarde de segunda-feira, um bom início de semana. Autárquicas 2017. A Rádio Gilão apresenta um conjunto de entrevistas aos candidatos à presidência de cada uma das freguesias do Concelho de Tavira. As propostas, as ideias e os objetivos de cada um dos candidatos em cada freguesia. Autárquicas 2017. Esta segunda-feira, depois das 18 horas, em estúdio, os candidatos à freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo. Autárquicas 2017. Na Rádio Gilão Tavira.